Bom, hoje nós vamos fazer a nossa terceira palestra sobre psicanálise e álcool e drogas, né? E vamos abordar alguns aspectos básicos do fenômeno, né? A começar pelo fato de que, de um jeito ou de outro, né, o uso da substância química, esse uso, né, ele está inserido num contexto de um desejo de modificação do contexto usual onde o ser humano se encontra, né? Existe uma realidade interna, uma realidade externa, e há uma interação entre a realidade interna e a realidade externa. A realidade interna ela é impulsiva, tendendo para a fantasia, né? Para a imaginação, para a mágica, né? A alucinação. Tanto que algumas substâncias psicoativas, como substâncias psicodislépticas, por exemplo, que são radicalmente produtoras de alucinação e de alterações na percepção, na senso-percepção, né? Então, além de proporcionar uma produção alucinatória, ainda proporciona uma alteração da percepção, eliminando a percepção usual, né? Careta, né, como o pessoal fala, né? E colocando a percepção nova, interessante, né, no lugar da percepção problemática, né? Porque enquanto, né, impregnada de memórias e contextos vinêmicos de sofrimento, de trabalho, né, de frustração, né? Então, todos esses motivos são usados para o uso da droga, criando um novo mundo, né, um novo contexto. Então, essa proposta da mudança de contexto ela é clara em qualquer adição, né, a qualquer droga, né? Como nós já dissemos, e vamos talvez a cada palestra lembrar isso, o problema é que ao ir para o refúgio psicossomático, o indivíduo encontra lá a opção de morte, e o problema contextual básico de todos os seres humanos, né, também não vai deixar de ser um problema para o usuário de droga. Quer dizer, ele precisaria fazer com que essa experiência fosse vivenciada, né, desenvolvida a serviço da vida, né, a serviço da sobrevivência, a serviço da evolução, a serviço do desenvolvimento mental, que implica na fusão, né, da opção de morte pela opção de vida. Então, se isso não for realizado, é uma temeridade, né, um vício em qualquer das drogas, porque quanto mais sair, né, dos referenciais que podem permitir o domínio da ação destrutiva da opção de morte, quanto mais isso acontecer, mais chance o indivíduo tem de morrer, né, nessa experiência aí, por uma autodestruição, né, pela sua própria opção de morte, que está lá solta, né, sem o trabalho adequado, muitas vezes já estando bastante, né, atuante em termos de matar, né, de destruir, antes do vício, né, e até introduzindo ao vício, ou levando já essa conotação autodestrutiva a toda a produção do vício, né, digamos assim, da dependência, né. Um bom exemplo disso é a passagem da cocaína para o crack, né? Quer dizer, então já estava, né, se autodestruindo com a cocaína e emenda, né, chegando no crack, né? Ou a própria história, né, usual também da dependência de droga, começa com uma droga mais leve, uma maconha, né, uma bebidazinha, uma cervejinha de vez em quando, e no final das contas vai para a cocaína, vai para a heroína. Aqui no Brasil a heroína é mais rara, mas nos Estados Unidos é bem frequente, né? E é uma droga perigosíssima, né? Que mata, né, muitas pessoas, né, por causa da dependência física, né? Então a pessoa embarca numa viagem de autodestruição e encontra, né, uma dependência física que só pessoas com força de vontade muito grande, com um desejo muito grande de sobreviver, conseguem escapar, né? Então aí realmente fica
fica difícil, né, de sair dessa experiência feita, né, com conotação claramente destrutiva desde o início, né, digamos assim. Ou a coisa pode se agravar durante o uso também, né? Quer dizer, durante a alienação a pessoa vai perdendo emprego, vai perdendo as relações, vai perdendo os amigos, vai perdendo o trabalho, vai perdendo, vai virando, né, voltando a ser criança novamente, dependendo da mãe, do pai, né, da família, né, então uma dependência social, né, digamos assim. E a autoestima vai lá para baixo, o amor próprio, a autoconfiança vai lá para baixo, quer dizer, a capacidade de fazer o teste de realidade também vai lá para baixo, complexo de Édipo, então nem sonhar em elaborar, né? E essa pessoa fica por aí repetindo esse tipo de coisa aí. Então, esses aspectos contextuais, né, são fundamentais para a gente poder entender, né, o que está realmente acontecendo na dependência de droga no embarque, né, da pessoa nessa trajetória aí de procura de um refúgio psicossomático, mas que vai encontrar a opção de morte lá, né, digamos assim. Quanto mais, né, os mecanismos de defesa efetiva contra a ação destrutiva da opção de morte, que são o aumento da autoestima, do amor próprio, da capacidade de trabalho, né, da independência, né, independência em relação ao meio ambiente, né, da capacidade de fazer ações específicas, de botar comida em casa, né, de ter onde morar, de ter onde dormir, né? Então essas necessidades básicas são ter o que fazer também, né, ter hobbies, lazer, né? Então todas essas necessidades humanas precisam ser satisfeitas. Se elas não estiverem sendo satisfeitas a contento, esse embarque aí para o refúgio psicossomático pode resultar, né, na verdade, num suicídio, né? Como muitas vezes acontece, frequentemente acontece, né? Então, você para ler aqui um pouquinho, para ver se alguma coisa pode ter ficado para falar, e a gente tem 5 minutos aí mais ou menos, vamos tentar lembrar, né, daquilo que porventura possa ter sido esquecido. É uma coisa que, uma expressão mais clara, um contexto existencial, do qual ninguém escapa, né? Não adianta fugir. Há um desenvolvimento da libido a ser cumprido, e nesse desenvolvimento da libido a fusão opcional precisa ser feita, senão a pulsão de morte vai, digamos assim, dominar, e essas falhas no desenvolvimento estão no cerne do desenvolvimento da dependência química, né, e da morte pelo uso de drogas, pela destruição da vida social junto com a droga. Então, é importante perceber essa grande contribuição da psicanálise, que é a atuação silenciosa, né, e oculta, silenciosa, né, inexorável, né, da opção de morte, que está lá, e a gente tem que saber disso para poder realmente ter condições de tentar reverter o processo. Então, por exemplo, culpa é uma coisa que não vai ajudar ninguém aí, né? Então, quanto mais culpar, mais a autoestima vai lá para baixo, mais o amor próprio vai lá para baixo. Então, é preciso ter sabedoria, capacidade de sublimação e amor, né, pela vida humana, né? Então, é preciso que as forças de autoproteção, né, de autodesenvolvimento, a esperança, né, digamos assim, seja resgatada, e a vontade de viver, né, a valorização da vida precisa prevalecer. Isso não é válido só para o dependente químico, é válido para todos os pacientes, né, todas as pessoas, né? Então, o dependente químico, então, tenta mudar o mundo, porque o mundo careta, né, digamos assim, está muito difícil dele conseguir ficar razoavelmente satisfeito, né, nesse mundo. Tenta mudar a relação com o mundo também, né,
através da mudança da percepção do mundo. Mas alterou a percepção do mundo, mas não alterou o mundo, né? Então, até mesmo porque a percepção careta, né, digamos assim, ela dá informações muito mais fidedignas a respeito do mundo do que uma percepção distorcida por um alucinógeno ou por qualquer outra droga. É um outro mundo, né, digamos assim. E, na verdade, existe uma balança entre a alucinação que só coloca, né, o problema, digamos assim, à baila, né, e a ação específica que realmente resolve o problema. Então, existe uma ação específica que consegue resolver um determinado problema. Cada problema tem a sua exigência de ação específica, né? Então, e nós precisamos aprender, né, para cada problema, quais seriam essas ações específicas resolutivas do problema, né? E não é fugindo através do uso de droga que você vai conseguir resolver isso. A angústia existencial também está ligada com o uso da droga, né? E o que a gente já falou, um progressivo conversa vai, conversa vem, em muitos casos, né, na maioria talvez, começa a acontecer, coincidentemente, entre aspas, né, um progressivo predomínio da autodestruição, né? É claro que antes disso tem um período de idolatria, alcoólatra, por exemplo, é um termo muito usado antigamente, foi um termo muito usado, agora é alcoolista, então, mas alcoólatra no sentido da idolatria, né? Que a droga passa a receber, como se ela fosse capaz de ficar no lugar, né, dos desagradáveis, muitas vezes desagradáveis trabalhos, né, sofridos trabalhos que são necessários serem, né, realizados para que a gente possa realmente resolver os problemas que a nossa própria existência nos traz. Então, a nossa própria existência nos traz problemas, desde criancinha, e a gente tem que ter ciência de que problemas são esses e o que a gente pode fazer com eles. Não adianta ficar inventando que resolveu o problema, que tem uma cultura que vai resolver, e que a solução já começa permitindo, né, o assassinato, a maldade, né, a idealização sem base na realidade, né, o autoritarismo ignorante. Né, quer dizer, então, realmente fica difícil para crentes, né, digamos assim, nesse nível, realmente mudarem as coisas de uma forma confiável. E é o que a gente vê por aí, é uma omissão muito grande, na hora H mesmo, não existem as ações resolutivas, as ações específicas que só poderiam ser conquistadas com uma cultura que realmente saiba mensurar o valor, mensurar adequadamente, né, o valor da experiência, o valor das coisas. Não é isso que a gente está vendo por aí, nem por aqui. Então é isso. Outra ligação que a droga tem é com a atividade alucinatória, com a fantasia, né? Então é uma busca de vários, né, signos, sinais de um desejo, uma saudade de ser criança. Mas ser criança, como a gente já mostrou aqui, é complicado. Não é um mar de rosas, né? Tem tarefas que precisam ser cumpridas, né? E a criança está numa situação desfavorável por causa da dependência que ela tem ainda, de falta de dependência essencialmente por falta de experiência, né, e pela falta de condição física também, né, de experiência e falta de condição física. A criança é magrinha, é pequenininha, né, ela realmente é frágil, né, e ela precisa de estar protegida, né, pelos mais velhos, pelos adultos. Como qualquer cria, né? Qualquer animal sabe disso, né? A cria precisa ter. Os elefantinhos, eles andam no meio da manada, protegidos pela manada, né? Não e não sozinhos pelo meio da savana ou do lado de fora da manada. Pelo contrário, eles andam lá no centro da manada mesmo, que é para os predadores não terem a menor chance de chegar perto deles. Existem predadores, é um fato. Drogado ou não drogado, você vai ter que lidar com isso.
nesse momento do nosso trabalho aqui das palestras, continuando o que a gente viu na palestra passada, e especificando, né, cada vez mais o contexto onde a dependência de drogas pode evoluir. Então, por hoje eu creio que está bom, vamos pensar nisso, vamos ler o texto descritivo, né, então tem chamadas que a gente tem colocado, é importante ler o texto descritivo, não precisa ser exatamente na mesma hora que está vendo, mas seria bom pegar o hábito de ler e reler, né, os textos descritivos, porque exatamente ali coisas que muitas vezes a gente não fala, né, na palestra, a gente usa o texto descritivo para complementar a palestra, né, o assunto, digamos assim, né? E muita coisa valiosa lá nos textos descritivos. Queria lembrar mais uma vez essa importância de aproveitar o material todo que tem e participar mais também, né, pessoal? Vamos participar aí, vamos perguntar, vamos trazer aí comentários, né, para a gente poder também aproveitar mais o que está sendo trazido aqui.